pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast gostoso que veio querer bater os tapas da vida. Eu trago aqui convidados sensacionais pra falar aí as verdades que às vezes não querem ser ditas. Bom, eu sou o Titi Menezes e este capítulo ele é patrocinado pelo Espaço Mariana Moura. Isso, espaço de relaxamento, massagens terapêuticas, então vão lá conhecer o espaço da Mari. Vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição, o link do Instagram dela para vocês acessarem e curtirem, porque o tema de hoje pede relaxamento e reflexão com essas lindezas incríveis. Então bora lá para as apresentações. Bom, temos aqui uma lindeza que eu acho que ela já vai pedir música no Fantástico, acho que veio aí, ela vai voltar com certeza mais vezes. A gente é amigo de barriga aí já a vida toda. Ela é formada em Química, ela trabalha em área administrativa, comercial, o que é um grande tapa por si só. Ela rala muito tchan para manter toda a estrutura dela. Ela é de churrascos, ela é de família, ela é de amigo, ela é vida. E nossa nova convidada aqui, ai meu Deus, essa convidada! Ela é formada em Relações Internacionais, ela também trabalha em área comercial, que é um grande perrengue, um tapa da vida. Casada, gerencia casa, família, cachorro, empresa, vida, gosta de churrascos, gosta de cafés, gosta de estar acompanhada dos amigos. Eu faço parte, que bom dessa bolha, a gente pode dividir uma vida juntos. E essas convidadas, elas são mães. Então, o tema de hoje é maternidade, mas não só a maternidade. É a maternidade do perrengue, de fato, carreira, gestão e tudo que acontece ao redor. Porque as mães, elas não conseguem dar conta. E não vão dar conta mesmo. Então sejam muito bem-vindas, Carol Menezes e Thay Quental, para esse papo gostoso sobre maternidade, carreira, gestão e os pratos que vão cair no chão mesmo. Eu fico sempre emocionada com as suas apresentações. É a quarta vez, tá? É a quarta vez? Já passou da música. Já Nossa, duas tá músicas vendo? agora. O irmão dela não sabe contar os programas. Que bom que você é... Mas eu fico feliz. Carimbo aqui. Fico feliz de estar aqui de novo. É ainda mais nesse tema que toda mãe gosta de falar. É isso. É verdade. É que você veio aqui com barrigão, né? Vim, a Eu última vez assisti foi com esse. barrigão. Com barrigão, não tá mais de barrigão. E você, Thay? Eu é a primeira vez. Espero voltar mais vezes, mas é um prazer Já deixa o convite. enorme estar aqui hoje. Enfim, te admiro muito, fico muito feliz aí por essa nova etapa da sua vida. Nova não, já tá um pouco mais avançada, né? Mas enfim, nova porque eu digo é a primeira vez que eu tô aqui. Então tô muito feliz de estar aqui. De Não foi por falta de convite, aqui a mãe não tem agenda. E moro longe também, um moro pouquinho longe. longe. É um deslocamento, mas vale toda a distância pra estar aqui com vocês hoje. Não, e pensando em tudo isso, nessa questão de mobilidade, logística, para vocês estarem aqui hoje, vocês movimentaram os astros, É isso. a constelação familiar e a Via Láctea. Como que é ser mãe hoje? Vai, no seu caso aí, bem pós-parida mesmo, né? Seu filho já tá grande, o meu sobrinho maravilhoso, e você tem um menininho também que é fogo no parquinho. É isso aí, fogo da barriga, literalmente. Eu amo ver ele correndo. Bom, o Henry tá com 10 meses, né? Então, agora, assim, que eu posso dizer que a gente entrou numa rotina, agora em 2026, porque eu fiquei de licença maternidade licença maternidade mais férias, né, que a gente geralmente pega, até setembro. E aí, final de ano foi aquela loucura, retorno ao trabalho, até entender mais ou menos o movimento, agora que a gente se adequou, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade da minha mãe ficar com ele, então... Maravilhoso. Não precisei colocá-lo na escolinha logo de cara, não sou contra a escolinha, ele vai sim em algum momento, mas... por enquanto, tô tendo o privilégio que ele fique, né, com a avó. E tá maravilhoso, crescendo, espoleta, já tá engatinhando, já tá querendo falar, já tá terrível. E é isso, a gente vai equilibrando os pratinhos. É o amor do tio. E o Joca? Tá super bem. O Joca tá com 1 ano e 6 meses. Enfim, ele também não fica com a minha mãe, né? Porque a gente mora em Jundiaí, então é um pouco mais distante. Mas tem uma pessoa, a Val, que me ajuda em casa. Enfim, o Joaquim tem um carinho enorme por ela.
E eu falo que cada fase que eles passam é um desafio diferente, né? É tudo muito gostoso porque eles vão descobrindo coisas novas, a gente vai entendendo ali como as coisas funcionam. E eu acho que não tem nada mais incrível do que você ver uma criança se desenvolvendo, aprendendo, a engatinhar as primeiras palavras. O Joaquim agora falou, mamãe te ama. Então, assim, Ai, é incrível. E eu me derreto, ele já sabe fazer chantagem, porque daí eu fico assim, não vou te dar. Ele fica, mamãe, te amo. Aí, entendeu? Meu coração já derrete. Mas, enfim, a gente vai aprendendo a equilibrar as coisas, né? No começo é muito mais difícil, porque acho que eles dependem muito mais da gente. E agora são outros desafios, né? Porque no começo tem a questão ali da dependência, agora ele já acha que ele vive por ele mesmo. Então, ele sobe onde ele quer, ele vai pra onde ele quer. Aí vai mudando um pouquinho os desafios, mas é a coisa mais incrível. Pensando nisso, né? O que vocês tinham antes na cabeça, antes de ser mãe, que vocês falam, nada a ver, como que eu pensava isso, socorro Deus? Tudo. Tudo? Tudo. É uma transformação por completo, assim. De tudo, assim. Da percepção da vida, da percepção das pessoas, tudo. Né? Tudo. Simplesmente tudo. Eu até comentei com uma amiga esses dias que quando a gente fala de maternidade, vem muito o assunto o cansaço, a dinâmica, a rotina, a culpa por voltar a trabalhar ou não trabalhar, ou se fica em casa, ou se abdica do trabalho, ou qualquer coisa, né? Mas quando você tem a vontade de ser mãe, né? Ultrapassa qualquer limite de cansaço e você se doa por inteiro. Acho que por isso que a maternidade, assim, pra mim é tão de Deus, porque é isso, é você tá entregue àquele ser humano que depende de você e vai, né, depender até um certo tempo e depois vai bater asas e voar, a gente sabe, mas é essa transformação de você ter essa noção de que aquilo é a sua vida agora, inteiramente, assim, totalmente entregue. Nossa, que bonito. Profundo. Mas eu acho que é isso que ela falou. Pra mim foi bem diferente, assim, acho que nada do que eu imaginava foi um pouco do que eu vivi, sabe? Acho que, claro, a gente tem mais ou menos uma noção ali de como vai ser, mas a gente só sente realmente na pele quando a gente tá vivendo esse momento. E eu até comentei com uma amiga minha esses tempos atrás de que, assim, às vezes eu queria até pedir desculpa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que foi mãe muito nova, minha irmã. E assim, eu acho que eu nem... antes da gente, Sim, eu acho que eu não fui apoio como eu precisava, porque depois de viver isso, eu penso, nossa... Agora eu consigo entender o que ela passava, sabe? Porque muitas vezes é muito solitário. Solitário, assim, no sentido de estar acordada ali de madrugada. Não que, enfim, o Luan, meu marido, não que ele não estivesse comigo nesses momentos, super parceiro, sempre me ajuda de madrugada. Às vezes até ele acorda no meu lugar do que eu precisaria. Mas assim, eu não tinha dimensão do que minhas amigas, enfim, minha irmã tinham passado quando elas foram mães, sabe? E acho que eu deveria ter sido mais apoio pra elas. Então agora, quando uma amiga me engravida, eu quero estar presente em cada segundinho ali da gestação, depois que nasce. Porque eu vejo como é importante também você ter pessoas perto que te apoiem. Dizer assim, olha, eu tô aqui, tá? Se você precisar conversar, qualquer coisa. Às vezes, colegas do trabalho que engravidam, eu fico, olha, se você precisa de qualquer coisa, quiser conversar de madrugada, me liga. Porque é um pouco disso. Eu acho que a gente precisa estar próximo das pessoas, porque pra mim foi muito diferente. Acho que não era nem um pouco do que eu imaginava. Eu não sei se você pesquisou muito sobre essas coisas, mas assim, eu simplesmente vivia a gestação. Eu não era aquela pessoa que lia livros, tipo, vou me preparar pra saber como vai ser a amamentação, ou como que vai ser o parto. Eu simplesmente fui vivendo, entendeu? Tipo, fui deixando o negócio me levar e disse, quando nascer a gente vai ver como que vai ser. E foi literalmente isso. Então, eu não tive um preparo, sabe? Tem gente que se prepara, tem gente que não, e acho que não tem certo ou errado. Tem o que cada um entende que é o certo pra sua maternidade, pra sua gestação. Então, pra mim, foi tudo muito diferente, mas aprendi muito e eu me orgulho da mãe que eu sou. Acho que, né, tem momentos que a gente perde um pouco ali a cabeça, mas eu super me orgulho. Acho que cada um vive a sua maternidade. Sim. E cada mãe é excelente ali do seu modo. Exato. Não, eu cheguei a pesquisar algumas coisas, alguns temas, assim, mais específicos, mas eu também não chegava a ir a fundo. Uhum. Tive uma gravidez muito tranquila, assim, o puerpério foi um pouquinho perrengue, um pouquinho não, foi muito perrengue. O primeiro mês, assim, aquela sobrevivência Você foi chora bem perrengue. sem saber, acorda, mas chora, dorme, chora. Nada do que eu tinha imaginado. Nada. Não, e assim, as pessoas podem falar... Igual a gente fala de dar apoio, né? E não julgar, gente. Uma mãe não julga a outra, pelo amor de Deus. Importante, a gente tá também falando aqui de mães de um recorte. A gente Exato. sabe que tem diversidade de todos os tipos. Mesmo. Exato. Mas assim, da questão do apoio, mesmo que as pessoas me falassem, não, mas vai ser assim, vai ser assado. A Ju foi muito um apoio, a minha Ju, prima um Paula. beijo, um beijo. Ju, um beijo. Paulinha, um beijo. Foi muito o meu apoio, assim, nesse início, né? E mesmo que elas contassem as experiências, né?
não era nada parecido com o que eu estava passando. E aqui é único mesmo, é o que a gente sempre fala. O bebê é único, a maternidade é única, o que você sente é seu. A gente compartilha, mas no final do dia, cada um tá vivendo ali o seu momento. Passando pela sua maternidade, pela sua gestação. E fazendo as suas próprias escolhas. Eu acho que isso é o mais importante, porque você pode estudar, você pode pegar a orientação do médico, que é muito importante. Mas, às vezes, não vai funcionar pro seu bebê, pra você. Tem isso também, você vai descobrir na prática. É isso. Nossa, e você descobre que, às vezes, aquilo que você está sentindo ali como mãe faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente teve alguns casos que procurou, enfim, a pediatra, teve algumas coisas, mas eu dizia pro Luan, eu falava, não, eu acho que é melhor a gente procurar uma outra coisa, porque eu acho que tem alguma coisa aí. E aí, isso é muito verdade. O intuito de mãe, a intuição de mãe ali, ela funciona mesmo. A gente sente uma coisinha diferente quando percebe que tem algo errado. E hoje vocês têm na cabeça o mito de que vai dar conta de tudo? Não, parei com isso. Não tem mais isso. Isso é importantíssimo. Do mesmo modo que no primeiro mês o Instagram foi muito vilão pra mim, no sentido de ficar olhando maternidades perfeitas, né, e etc. E aí eu dei uma recuada, assim, de redes sociais no início, para não ter essa comparação. Agora eu também não me cobro dessa questão de ter que dar conta de tudo. Óbvio, tem dia que, poxa, eu queria limpar a minha casa, eu queria estar com a casa ali perfeita, brilhando, como era antigamente. Eu queria dar atenção pro meu cachorro, como era antigamente, sentar ali no chão e brincar com ele, e enfim, eu queria estar presente em mais eventos, em mais lugares, que agora talvez seja um pouco limitado. Eu queria dormir uma noite completa, com certeza, sem ninguém chorar na câmera da babá eletrônica. Mas é isso, agora a gente vai vivendo um dia de cada vez, e foi o que eu falei, o amor que a gente sente pelos nossos filhos vai ultrapassando ali a barreira do cansaço, e enfim. Nossa, é legal falar disso, porque vendo vocês mães, claro, é meu sobrinho, me deu o maior amor da vida que eu posso sentir hoje, até porque eu não sei, acho que não vou ter filhos, mas o meu sobrinho, meu Deus do céu, me consome assim um amor muito da hora. E ver você também nesse papel mãe, do qual eu sempre amei e admirei. Então, vendo você nessa versão, tipo, caramba, ela ganhou mais um pontaço aqui comigo. Sei dos perrengues que vocês passam, né? E vocês estão no momento de vida, né? Vocês têm um pouquinho mais de... estão nos 30 a mais, e vejo que algumas cobranças, como sociedade, acontecem nessa faixa etária. Seja para, talvez, de fato, a gestação, carreira, talvez a carreira esteja aí indo para o ápice ou tá galgando. Para vocês, como que é isso hoje, né? Essa coisa de, pô, tô com um serzinho ali, optei por isso, quis, o desejo veio, e tô tocando uma carreira aí de algum jeito também. Que vocês também se realizam profissionalmente. Isso eu acho mais incrível. A nossa mãe aqui, o conselho dela sempre foi, tenham renda. Tem que ter trabalho. Casem com a profissão. A minha irmã não saiu de casa enquanto ela não pegou o canudo do diploma. Beleza, tá feliz, tá no relacionamento, ótimo. Quando você pegar o diploma, você faz o que você quiser da vida. Pra você também, Thay, como que é isso? Acho que a gente, mulheres, acho que entram muito nesse dilema em algum momento, né? Entre Com maternidade, certeza. enfim. Acho que talvez não aconteça com todo mundo, mas acho que na grande maioria isso acontece, né? E eu cheguei ali no momento que eu fiquei meio que nessa dúvida, né? E agora, o que eu faço? Eu espero pra dar o próximo passo quando isso acontecer, quando eu engravidar? Ou eu engravido e espero o próximo passo acontecer? E acho que isso também não tem muito certo e errado. Acho que cada um toma aquela decisão de acordo com o que faz sentido. Eu, por muito tempo, acho que eu esperei acontecer algumas coisas na minha carreira profissional pra entender que aquele era o momento certo pra engravidar. E daí chegou um momento que as coisas não estavam acontecendo também como eu esperava profissionalmente. E daí eu disse assim, tá, isso também pode ser uma resposta. Às vezes não tá acontecendo porque talvez eu tenha que engravidar primeiro, pra depois outras coisas acontecerem. E daí eu joguei nas mãos de Deus. Eu disse assim, não, então vamos tentar. E daí se tiver que acontecer, acontece. Se não deu certo na carreira, vai dar certo na maternidade. Depois a gente vai correndo atrás de outras coisas. Mas é que acho que pra mulher é sempre isso, né? É sempre essa questão, mas pra dar o próximo passo... eu tenho que esperar pra ficar grávida. Mas se eu for esperar pra ficar grávida, eu já vou estar um pouco mais velha, eu posso ter dificuldade. É sempre difícil pra gente o próximo passo, eu tenho essa impressão às vezes, né? Mas, claro, eu tenho objetivos, eu tenho sonhos profissionais, eu trabalho buscando essas coisas, mas acho que hoje tem um incentivador muito maior, porque antes essa busca era uma busca profissional pra mim.
eu quero realizar meus desejos, eu quero fazer as coisas, eu quero ganhar dinheiro. Hoje é muito mais pensando no Joaquim também, eu quero realizar as coisas pra ele. A gente viajou recentemente, enfim, tivemos oportunidade, fomos pra Disney e tudo mais, e eu falei várias vezes pro Luan, eu falei, meu, como legal a gente poder... Tipo, eu fui agora, o Luan foi a primeira vez dele. Eu falei, o nosso filho tá indo agora, com 1 ano, que legal que a gente tem condição de proporcionar isso pra ele. Mas a gente tem condição porque a gente tá trabalhando pra dar um futuro pra ele. Então, acho que muda um pouco a chavinha, sabe? Claro, tem uma questão de realização nossa, mas agora eu também faço muitas coisas pensando nele, sabe? Eu quero crescer profissionalmente também pra dar as melhores condições, porque não sei se você sente isso, né? Mas a gente quer sempre o melhor do que a gente teve pros nossos filhos. Com certeza. Então, agora mudou um pouquinho a chavinha, claro. Quero muito mais agora, porque eu quero proporcionar uma vida pra ele que... Não que eu acho que isso seja o mais importante. A família, o amor, acho que tudo isso é válido. Mas acho que muda essa chavinha, sabe? Agora eu faço muito mais as coisas pensando no futuro do Joaquim. Nossa, Verdade. que legal falar isso. Eu tenho um dado aqui curioso. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que a maternidade reduz significativamente a renda média das mulheres ao longo da vida, o chamado pênalti da maternidade. Por que eu digo isso? Estando em mercados cooperativos como a gente está, vendo amigas, pessoas que conhecemos e pessoas que querem, de fato, ser mãe ou ter os seus filhos, tem de fato esse pênalti. Mesmo que velado tem um pênalti. E eu sei que vocês pagam um preço alto por essa transição durante um período longo, assim. Então, é complexo isso, né? Porque, tudo bem, tem os desejos, vocês tiveram os desejos, as vontades, de fato, quero ser mãe, que é muito bonito. Tiveram essa convicção e pagaram para isso de fato. Mas eu vejo que rola essa dúvida de transição por tudo que talvez as janelas que vão, as lacunas que vão abrir e como que talvez vai compensar isso de alguma forma. São 7 meses de licença, né? Tipo, não tem como pensar que você vai ficar ali de fora. Já é A difícil régua não é igual, né? Já é difícil você batalhar por um lugar ali, por uma exposição, pra ser vista, entendeu? E aí você ainda ficar 7 meses fora, por isso que toda mulher pensa Então, nisso, 9 né? mais 7, né? 9 exato. mais 5, 9 mais 4. Exato. É mais de um ano aí na pausa da carreira, talvez? Tem tantas variáveis. A empresa que você tá, por exemplo, conta muito. Eu acho que hoje ainda não... Assim, eu vou falar do meu momento. Eu casei muito nova, então eu tive aquele tempo pra esperar, decidir, enfim, né? Mas eu decidi ser mãe, eu tinha uma data. Esperar o meu marido se formar na faculdade. Então, esse era o meu deadline ali. Era o Caio se formar na faculdade, independente de onde eu estivesse. Antes disso, eu tive a oportunidade de mudar de emprego, né? Fui para um emprego mais flexível, só que eu viajava muito a trabalho, enfim. Mas era uma empresa muito melhor, no qual eu tinha a oportunidade de fazer home office, eu tinha uma gestora incrível lá. Foi, assim, o lugar perfeito para eu estar grávida, para eu passar esse processo, né? Da gravidez, da licença. Quando eu retornei, o meu lugar estava lá. E isso foi concretizado. Isso foi concretizado, assim, eu tive muitas respostas da minha insegurança num evento que teve, porque eu voltei num evento e as pessoas me recepcionaram muito bem, eu fui muito reconhecida por clientes e fornecedores, enfim, então eu senti que o meu lugar estava lá, isso foi muito bom. E aí agora eu resolvi mudar de emprego. Porque Mais assim, um desafio pra mamãe. Exato. E aí chega naquilo, né, que você quer o melhor. E não que nessa empresa onde, né, eu estava até janeiro, não fosse uma coisa boa pra mim e pro Henry. Era sim, com certeza. E pro Caio, né, pra nossa família. Mas eu dei um passo a mais agora. Então foi, né, um cargo acima. E é isso. Eu quero dar o melhor pra ele. E eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Tô aqui equilibrando os pratinhos. Não, e tudo bem deles caírem. Exato. E vai dar tudo certo. Mas também tô num lugar de privilégio que a minha mãe cuida. Ou, né, se eu tivesse que pagar uma pessoa, né, pra ficar nesse momento. Então, tudo isso a gente vai calculando, né? Exato. Calculando a rota. E tá sendo incrível por enquanto. No começo, eu não queria ter voltado a trabalhar. Porque a gente fica nessa dúvida. E não vou deixar meu filho. Eu vou deixar meu filho? Não vou deixar meu filho. Nossa, é uma dúvida cruel. E quando teve essa mudança agora no início do ano, de eu trocar de emprego, eu pensei assim, Deus, obrigado por eu ter voltado a trabalhar. Obrigado por eu ter decidido isso por mim.
né? Pela Carol e agora pela minha família. Porque com certeza eu vou poder dar uma condição muito melhor, né? Pra minha família, enfim. Então, Eu sou da família. Eu faço parte dessa Eu faço parte da família. Mas é isso aí. É uma dúvida eterna que você vai ter em relação a tudo. Mas são escolhas. Mas eu não sei se você sentiu isso. Eu tinha essa questão, né, do voltar a trabalhar, porque chega aquele momento que você pensa, talvez eu perca muita coisa de voltar pro trabalho. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom pra mim ter voltado pro trabalho. Porque eu senti que eu tinha um lugar ali sem ser mãe, entendeu? Exato. Eu tinha outras... Porque você passa 7 meses, 7 meses, praticamente imersas. É tipo, você e o bebê ali, você vive somente aquela realidade. Eu, pelo menos, era isso que eu vivia, né? A gente mora em Jundiaí, então meus pais não são daqui, nem meus sogros e tudo mais. Então, era basicamente eu e meu marido. Então, eu vivia muito imersa nisso. Acho que toda mãe vive. Então, quando você chega de volta do trabalho... Você consegue ver que você tem um outro lugar ali, entendeu? Você tem outras atribuições, você tem outras entregas. Você é boa, além de ser uma ótima mãe, você é boa em outras coisas também, que às vezes a gente fica meio nessa dúvida, né? Sim. Então, pra mim, voltar a trabalhar, no começo eu senti um pouco, mas depois eu falei, nossa, foi muito bom ter voltado a trabalhar. E eu não sei se você sentiu isso também, mas eu senti que eu voltei muito melhor profissionalmente, porque acho que muda muita coisa na nossa cabeça. Muito melhor profissionalmente. E várias pessoas me disseram isso depois que eu voltei a trabalhar, que acharam que eu mudei bastante. Então, eu acho que tem essa questão também, né? Muda a nossa cabeça, a forma de enxergar as coisas. Então, cara, a maternidade é muito boa em vários sentidos. A gente enlouquece, às vezes, enlouquece. Sim. Mas então, tá bom. Mas, pra mim, mudou muito. É porque a nossa percepção muda. E esse negócio de voltar melhor, né, profissionalmente... Quando eu fui me despedir, né, do meu antigo emprego, agora no início do ano, as pessoas, não acredito, meu Deus, não, você vai fazer muita falta. E eu fiquei assim, nossa, que bom que eu conquistei esse lugar, né, eu senti orgulho mesmo de mim, da minha trajetória profissional, porque eu passei por uma transição de carreira, e aí eu fui para essa empresa onde eu não tinha muita noção do que eu ia fazer, e eu agarrei ali a oportunidade, fui e aprendi e deu muito certo. Aí, coisa né? boa. Então, a gente fica nessa insegurança, no fim, deu certo. Deus sempre dá. Deus quis que fosse que assim. coisa. E pra vocês ainda, não, deve pegar com certeza, essa coisa de, eu tô trabalhando muito. Porque eu escutei um corte de Mônica Martelli, inclusive um beijo, Mônica Martelli, que eu sou fãzaço, ela ainda vem aqui com certeza. Dela falando que semanalmente ela escolhe alguém que vai ficar na mão. Essa semana é minha carreira. Filha, agora essa semana é você. Namorada, agora essa semana é você. Vocês têm isso também? Pra que o prato caia lá na ponta. Cai lá, daqui a pouco eu vou lá, como mãe ou como mulher, subo o pratinho, roda esse aqui, o da ponta vai cair também. E tá como tudo bem. dona de casa, como filha, como irmã, como, sei lá, qualquer um desses. Eu acho que eu não tô sendo uma boa irmã e nem uma boa sobrinha por enquanto. Os meus tios, eu tô devendo vocês, tá? Uma visita, talvez. Mas não me verão assim tão em breve, porque agora é o trabalho, é o Henry e a casa. E a minha família. É difícil equilibrar tudo, né? Não tem como equilibrar. Não tem, é difícil equilibrar tudo. E é bom quando vocês verbalizam isso, que não tem como equilibrar e vocês não vão dar conta e tá tudo bem, de fato, assim, numa boa. É que as prioridades mudam. As prioridades mudam muito, né? Sei lá, mesmo antes do Henry, eu já não tinha tanto tempo, assim, de ir em tais lugares, o fim de semana era para fazer mercado, eu viajava a trabalho, passava a semana inteira fora, às vezes não via nem você nem a mãe, e assim, você vai dando prioridades para quem tá no seu top ali, da lista. E agora com o bebê, então, meu Deus do céu, ele é a prioridade. Né? 0, no caso, ele é a prioridade 0. E aí, o resto você vai encaixando conforme dá. Não tem muito segredo. E o grupo, a rede de apoio de vocês, eu digo, pessoas que vivem a mesma realidade que vocês vivem, de maternidade. Qual que é a importância deles? Eu sei que a gente tem um amigo em comum, que divide muita vida com você, dividiu muito com a minha irmã, então, Juliana, Merlin, não tem como não te agradecer assim. Ju, você é sensacional. O vídeo tá aqui, gente, no canal, vou deixar a descrição, o link, porque Ju ajudou muito, Carol. Assim, nossa, muito. Dá o ponto de eu ir na casa dela e saber que ela precisava de ajuda. E o que eu posso fazer agora é só te abraçar. Pego o bebê aqui, jogo pro lado pro outro. E a Ju, assim, ajudou muito, assim. Então, o nível que vocês estavam de amigos, tipo, uma régua alta. Que vocês já atenderam muitas coisas, assim, que nem esperava vocês. Quando meu pai faleceu, vocês estavam ali muito, muito, muito comigo. Então, já estouraram essa bolha comigo
quando eu precisei muito e vocês deram muito colo. Quando a Ju fez isso com a Carol, eu falei, agora vocês entraram numa atmosfera assim comigo. Nossa, eu não Ju, consigo foi agradecer. incrível. Ju, nossa, A Ju é maravilhosa. A Ju é maravilhosa. É uma pessoa sensacional. Qual a importância dessa rede pra vocês? Pra mim, sei lá, é muito importante. Assim, acho que se a pessoa tá vivendo a realidade que você tá... No caso, você e a Ju ficaram grávidas ali. Vocês estavam gestantes juntos no dia que vocês vieram no podcast, né? Não, ela já tava com a Olivia. Ela já tava grávida. Mas assim, no final da gestação... São mães que estão vivendo uma realidade próxima. Então, obviamente, a troca é muito mais especial quando a pessoa entende um pouco ali da sua realidade. Mas acho que não só mães. Eu acho que... Todas as minhas amigas foram, assim, rede no geral, né? Amigos, familiares e tudo mais, muito importante. E eu não sei se você teve essa percepção, mas algumas pessoas me diziam, você vai perceber que vai ter um afastamento de certas pessoas e não sei o quê. Eu não senti isso muito, assim, das minhas amigas. As minhas amigas que eram muito próximas, elas se mantiveram próximas. Eu também não. Sempre me mandaram mensagem perguntando se eu precisava de ajuda. Enfim, é que às vezes a gente não tem um time pra responder, né? Porque a gente tá lá tentando manter a criança viva, às vezes, se manter viva. Exato. Tem um pouco disso, mas é super importante, porque às vezes, a Ana, por exemplo, é uma amiga em comum nossa, um dia ela me mandou mensagem, ela disse, olha, eu não tô trabalhando hoje, eu vou passar um dia com vocês aí. Foi super legal, porque eu tava o dia inteiro em casa, tipo, sem fazer nada, era só eu e o Joaquim, e foi super especial pra mim ter ela ali comigo, então, eu acho que... E mesmo ela não sendo mãe, E ela não é mãe, entendeu? Então, assim, pra mim foi super especial ter ela aquele dia comigo, e eu acho que é muito importante você ter pessoas com quem você troca, porque às vezes você tá sentindo uma coisa ali, eu tenho uma amiga que a gente conversa muito todos os dias, e aí, às vezes eu tô quase enlouquecendo ali, eu troco uma mensagem com ela, eu vejo que ela também tá quase enlouquecendo, eu fico, gente, que bom pensar que não sou só eu que tô quase enlouquecendo por tal e tal e tal motivo. Então, pra mim é muito importante, faz muita diferença ter pessoas com quem você troca, com quem você converse, família, amigos, é muito especial. Eu também não tive afastamentos, assim. É engraçado, né? Que eu esses memes, posts de Instagram, eu vi que os verdadeiros ficam, né? E eu não tive afastamentos, porque realmente, assim, não a que gente eu já tá numa fase que já tá muito selecionado de amigos, não que né? eu tenha poucos amigos, mas os que são muito próximos são mais selecionados, né? Daquilo que você tem realmente uma rotina ali, né? Igual a gente tem um grupo de viagens, né? Os padrinhos do Henry são muito presentes. Tem um outro casal de amigos também, a Gabi e o Caio, que são muito presentes na nossa vida. E as meninas sempre estiveram ali falando. Aí teve as meninas do colégio, que a gente estava comentando nos bastidores, que engravidaram junto, então reaproximou a nossa amizade, né, a Monique, a Bruna e ali a minha prima Weslene, a gente se reaproximou muito, porque a gente tem o grupinho de mamães de 2025, né, que foi trocando ali experiência, então eu não tive esses afastamentos, muito pelo contrário, tive mais se aproximou. Proximidade, Não, eu acho que é legal, porque, por exemplo, o Luan, ele é super parceiro, a gente viveu junto muito ali a maternidade, mas aqui tem coisas que, às vezes, ele não entende a dimensão que tem pra gente. Por exemplo, eu tive muita dificuldade na parte de amamentação e tudo mais. E aí, sei lá, na terceira, quarta consultora de amamentação, o Luan dizia, chega, tipo assim, a gente já tá na quarta consultora de amamentação. E, às vezes, eu conversava com outras amigas, mas é porque eu entendo que ele entendia a importância, mas ele não entende a importância na mesma dimensão que uma pessoa, uma colega, uma amiga que, enfim, que é mãe, entende. Então, é bom você ter essa rede, né? Porque a pessoa tá vivendo exatamente o que você tá vivendo ali. Ela entende o que você tá passando, entende por que você tá tentando mais uma vez. Então, acho que além do parceiro ali, da mãe, enfim, irmã e tudo mais, é muito legal quando você tem amigas que estão vivendo ali um pouco da sua realidade, ou viveram recentemente, já passaram por isso. Porque eu acho que é uma troca diferente, sabe? Eu acho que é uma troca que se conecta mais. E é um conforto, às vezes. Igual você falou, um dia que eu tava enlouquecendo. Nossa, quantos dias eu tava enlouquecendo? Quase ali, né? Pra explodir. E aí a Paula, ou a minha prima, ou a Ju... Não, calma. Você vai sobreviver esse mês. Vai passar, espera. Eu também tive muita dificuldade com a amamentação. E aí depois que eu aceitei a amamentação mista, tudo fluiu, enfim, e aí o meu marido ficava... Dá esses tapas aí da amamentação, porque eu sei que muita gente desenha pela campanha, que eu acho linda. Façam governos, inclusive, façam campanha de amamentação, mas também deixem claro que tá tudo bem se for fórmula ou se for a mista. Tá, eu vou até, inclusive, dar um tapa, assim. Dá um tapa, assim, sarrafa. Eu queria muito amamentar meu filho, né? Não só porque o que a OMS fala da questão da saúde, de nutrientes, enfim, porque realmente é um momento seu e dele, tudo aquilo, foi você que gerou, tem uma questão emocional muito grande por trás. Mas a amamentação não foi prazerosa pra mim. Boa! Não foi. Tanto que quando
O desmame do Henry foi natural. Ele parou de mamar com 5 meses. Hoje eu falo isso, né, com tranquilidade. Muito tempo tive tabu. Mas provavelmente quando isso aconteceu, você não estava tão tranquila, né? Por medo de julgamento, Sim. né? Porque tem isso. Claro que tem. Ele desmamou aos 5 meses. Foi um desmame natural, porque eu já fazia a amamentação mista. E foi libertador para mim. Eu gostei de amamentar o meu filho, né, de ter a conexão ali com ele, mas o fato dele ficar no peito o tempo todo, e o Henry era um bebê que queria mamar de hora em hora, não existia esse negócio de 3 em 3 horas, tá, gente? Meninos mamam mais. Depende da criança, meninos mamam mais, o Henry queria ficar de hora em hora, a amamentação às vezes não era efetiva, eu tive consultoria, né, todo aquele processo de peito ferido, ele não ganhar peso, Ai, meu Deus. que isso é um choque, assim, é um tapa na cara da mãe, que a mãe já tá toda desolada, com hormônios à flor da pele, triste, com o corpo estranho, e aí o seu filho não ganhar peso, porque você não tá provendo aquilo pra ele, isso é um tapa gigantesco na mãe. E aí, ainda você ter que romantizar tudo isso, é puxado. Olha, e é pesado. É muito. Então, quando fluiu por um tempo, aí fiz a amamentação mista, ele tomava só uma mamadeira, o resto era só peito, 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 era o dia inteiro. E aí, quando eu desmamei, eu falei, nossa, Graças a Deus. obrigado, hein, foi maravilhoso o nosso tempinho, mas agora vamos seguir assim. Foi bem parecido comigo, porque desde que eu engravidei, eu sabia que poderia existir essa dificuldade, porque eu já tinha feito uma cirurgia, o médico na época falou pra mim, olha, se você engravidar, corre o risco de não conseguir amamentar e tudo mais. Daí, quando o Joaquim nasceu, que a gente fez os testes, ele viu que saía leite e tudo mais, enfim, gente, desculpa aí, vou tentar ser o mais... Não, pode falar mesmo. Daí, assim, eu já tava conformada de que não iria amamentar, e daí quando eu vi que o negócio poderia rolar, eu fiquei muito feliz. Então, assim, a partir do momento que eu entendi que poderia acontecer, cara, eu dei minha vida por aquilo, sabe? Eu fiz de tudo, eu consultei todas as consultoras de amamentação, eu via vídeos, eu fazia troca. Inclusive, a Ju me passou o contato de uma amiga dela, que o filho já tinha nascido, eu troquei muitas mensagens com essa amiga dela, mas eu senti isso depois também, sabe? E pra você ter uma ideia, o Joaquim fazia amamentação mista desde que ele nasceu, porque era tipo pesos pesados, aquele negócio. Toda semana, uma pesagem, a criança não ganha peso. É a coisa mais desesperadora do mundo. Você tá lá... desesperador, gente. E a criança, o Joaquim, ele nasceu com 3,705, ele perdeu muito peso nas primeiras semanas de vida, porque de fato a amamentação não tava rolando como deveria acontecer, né? Bebezão também, Nossa, o Henry cara. também foi um bebezão. Nasceu e também super perdeu muito peso. E aí, enfim, daí pra você ter uma ideia, no começo eu não queria que tivesse confusão de bica, etc. O Joaquim, ele mamou até os 6 meses misto com sonda, porque eu ainda tinha receio de dar a mamadeira. Então pensa, toda vez que eu amamentava, depois que ele terminava de amamentação, eu tinha que colocar uma sonda, eu fazia translactação, ou relactação, enfim, não sei o termo certo, desculpa pra quem entende do assunto, pra ele mamar. Então assim, era uma coisa exaustiva, porque pensa, você terminou a mamadeira, daí você tem que colocar uma sonda pra criança mamar, pegar a fórmula, e daí depois teve um diagnóstico de APLV, assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo O tempo. que é o PLV? Não sei. É criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. Meu Deus. Então, até a gente chegar no diagnóstico, no leite certo, o Joaquim demorava, pra você ter uma ideia, em média, entre 4 a 5 dias pra fazer cocô. Então, assim, ele chorava muito, ele sofria muito. Então, assim, a amamentação foi... E eu acho que as pessoas, elas se preocupam muito com o parto. Mas eu digo assim, gente, não, o parto, assim, ó, ele foi muito... Foi a coisa mais linda da minha vida, foi uma coisa difícil, assim, pelo momento, por tudo, mas a amamentação... Eu achava que era um negócio super fluido. A amamentação me destruiu. Eu já achei que eu não ia amamentar. E quando eu comecei a amamentar, eu falei, pronto, é só colocar a criança, ela vai mamar. Não, gente, não existe isso. Deve ter casos que existam, mas tem uma questão da pega, de como a criança... Aí tem a questão da sucção nutritiva, sucção não nutritiva. Você vai entrando no universo. Eu virei quase consultora de amamentação. Universo, né? Eu virei quase consultora. Acho que eu já posso ser consultora de amamentação, se eu fizer algum curso. Mas, enfim, então, quando passou essa parte, daí a gente decidiu, não, vamos desmamar, e ele vai entrar para a parte da mamadeira... Eu senti uma coisa assim, eu disse, nossa, talvez eu deveria ter tentado um pouco antes, sabe? Então, a gente passa por muita coisa, a amamentação foi algo que trouxe muitos desafios pra mim. E eu tinha uma agravante, porque eu viajo a trabalho, né? E eu não sabia, né? Não tinha certeza se quando eu voltasse já iriam ter viagens e etc e tal. E, por exemplo, bombear o leite pra mim era uma tortura.
Não, a consultora da amamentação Uma é assim pra tortura. você amamenta, daí depois você tem que fazer não sei quantas retiradas de leite. Daí quando Exato. você coloca a criança no berço, ela começa a chorar, você tá com o negócio no peito, como você pega a criança, tira o leite. E aí eu gente. ficava pensando, gente, como que eu vou voltar a trabalhar, viajar, e eu não vou conseguir tirar leite, e eu visito muito cliente, às vezes, no carro. Como que eu vou fazer isso? Como que vai ser isso? Sendo que a fórmula foi muito melhor pra ele. E hoje ele tá um bebezão maravilhoso, super saudável. E sempre esteve. O primeiro mês, eu acho que se eu tivesse aceitado a amamentação mista com mais leveza antes, o primeiro mês teria sido mais fácil. Mais fácil. Assim, menos difícil, tá? Fácil não é. Menos difícil. Né, na questão do peso, enfim, porque depois que fluiu a amamentação mista, ele começou a ganhar peso maravilhosamente. E hoje tá muito bem, super saudável, sempre esteve. E eu teria me torturado psicologicamente muito menos. E assim, Nossa, gente. palmas pra todas as mulheres, Palmas porque, por pra exemplo, você, a palmas Ju pra mesmo mulheres, ainda meu amamenta, Deus. tira leite no trabalho. Então, assim, você vê como que a mulher tem que pensar em Cada- muitas coisas, né? Tem que ir pro trabalho, daí tem que levar as coisas pra fazer, pra tirar o leite, pra armazenar o leite. Enfim, é desafiador. Daí você, de repente, numa reunião, daí tem que parar pra tirar leite. Então, assim, Não, e tem o pilar reunião, que vocês voltaram a trabalhar. Que bom que vocês puderam voltar a trabalhar. E tem o pilar relacionamento, porque vocês são mães, legal, são mulheres individuais e são mulheres casadas. Tem todo esse pilar aí correndo na cabeça de vocês, que eu não consegui imaginar. No dia, né, com menos de um mês ali, que eu cheguei na casa dela, né, que eu não queria ficar grudado para não ser o chato. Meu, será que eu vou lá? Será que eu posso ir? E escutando tudo que vocês falaram, eu falei, não, eu vou lá para ver se tá viva. E eu cheguei, e ela tava igual um zumbi, chorando. Falei assim, Carol, pelo amor de Deus, pega a fórmula, bota agora aí, dá pra essa criança que vai sobreviver. Não leve essa culpa. Foi que ela engoliu a lágrima, ela que chorava muito, e começou a dar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, faz isso. É porque eu acho que, eu não sei se você sentiu isso, mas eu fiquei muito imersa. Você tá em casa ali muito tempo, você fica muito imersa. Enquanto você amamenta ou faz outras coisas no telefone. E aí, acho que é meio que natural você começar a se aproximar de um ambiente ali nas redes sociais que fala sobre muito maternidade. Sim. E daí você vê todas as mulheres amamentando, e daí vai gerando aquilo também na gente, né? Sociedade maldita da rede. Exato. A régua. Entendeu? Mas Então, é acho que que tem um pouco disso. A gente associa muito também a conexão com a amamentação. Óbvio, tem um vínculo incrível que é criado entre É mãe e filho maravilhoso. na amamentação. Mas também tem mães que não amamentam desde a maternidade, porque, né, passaram por alguma cirurgia, tem alguma condição que não é possível. E o filho também tem um vínculo incrível. É isso. E hoje, nossa, o Henry olhar pra mim, mamãe, já tá mamãe. Tá vendo? Dá os bracinhos pra mim. É que são fases, né? Quando a criança nasce, a gente acha que isso é o tudo, depois você vai percebendo que tem outras coisas além do tudo e que conexões elas se criam de diversas formas, Sim. não é só na amamentação. Então, a gente vai se conectar, né? É mãe e filho, ele que nasceu ali, né? Ele foi gerado dentro da gente. Então, essa conexão, ela vai existir. Claro, a amamentação é incrível, isso gera uma conexão muito grande, mas eu acho que, de fato, existem Tem muitas outras outras formas de formas. você se conectar com seu filho e vai ficando cada vez mais incrível, porque o amor, ele começa a ser retribuído, né? No carinho, no eu te amo, no mamãe. Então, vai ficando muito melhor. E pergunta, vocês amaram os filhos logo de cara? Não. 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 É importante falar disso, gente, porque eu já vi que também... Estão citando várias pessoas hoje. É um sentimento Verde estranho. falando disso. É um sentimento estranho no início, mas não é aquele amor avassalador. Não é. Não. Não é. E eu sofri muito É no puerpério uma também no relação que começo. vai sendo construída. A minha médica falava isso pra mim, ela falava assim, Taine, ela falou assim, quando você conheceu seu marido, você não amou ele de imediato, foi uma construção. Ela falou com o filho assim, tem pessoas que de fato olham e pensam, nossa, isso aqui é o amor da minha vida, e tem pessoas que não. Eu quando olhei pra ele, eu cheguei em casa, eu falei pro Noah, eu falei, eu não sei se ele é o amor da minha vida ainda, tipo, não sei se eu amo muito ele. Hoje, ele é o amor da minha vida, mas eu acho que de fato é uma construção, e acho que como sempre, é diferente pra cada mãe. Não é porque eu tô dizendo isso, que pra você foi assim, ou que pra Ju, ou pra qualquer outra mãe tenha sido dessa forma, sabe? Mas pra mim foi uma construção. E eu me culpei muito no começo, porque todo mundo fala um pouco disso, né? Você vai ver, quando nascer, você vai ver que é o amor da sua vida. E eu demorei um pouco pra construir esse... Eu demorei um pouco pra construir esse amor, sabe? Daí passei por um puerpério também muito complicado no começo. Não, e longe de rede de apoio, né?
E longe de rede de apoio, minha rede de apoio era o meu marido, que, enfim, é uma rede de apoio incrível. Mas, enfim, longe, de fato, de uma rede de apoio, só nós dois ali. Então, eu lembro que, assim, quando eu chegava, porque no começo você dorme quase nada, né? O neném acorda de 2h30, 2 horas, 3 horas pra mamar cada 3 horas. Eu lembro que começava a escurecer, eu entrava em desespero. Eu começava a chorar, porque eu falava, meu Deus, tá escurecendo. Eu e mais algumas, muitas mães, tá? Eu falava, não, você tá com a síndrome da noite. Eu falava assim, eu tô com a síndrome. Eu não queria. Síndrome da noite. Eu não queria Eu ficava, que escurecesse. eu ficava desesperada também. Com a madrugada. O dia, assim, era puxado muito, era exaustivo, como tudo, mas ainda Começava fluía. a escurecer. Mas começava a escurecer, era... Começa a dar uma ansiedade. E assim, Meu Deus, a minha gente. mãe ficou um mês direto comigo, né? Isso, nossa, mãe... Ajudou muito. Eu não tenho palavra. Eu falo pra ela, eu já me declarei pra ela 1 milhão de vezes. Já pediu perdão? Já tivemos várias conversas sinceronas, assim. E o meu marido só 15 dias, né? Ai, gente, não, precisamos falar sobre isso, né? Muito injusto o homem ficar 15 dias de E licença. assim, foi 15 dias 15 porque dias foi... bastante, né? Porque foram férias, provavelmente. Não, foram 5 dias, né? De E aí ele nasceu licença. com um feriado e tal, então ele pegou a semana ali e mais a outra semana que ele ficou de atestado ainda. Ai, gente. Porque teve que fazer um exame, acabou passando mal e, enfim, uma outra situação que também contribuiu para um puerpério mais, né, mais ou menos. E aí eu tive essa rede de apoio e tal, mas mesmo assim, ia escurecendo, caindo à noite, assim, você pensava assim, meu Deus, a madrugada vai ser eterna. Nossa, eu tinha muito esse sentimento. A madrugada vai ser eterna. E aí tinha a questão de colocar a rotina da noite e essa criança não vai dormir, como que essa criança vai associar que é noite pra dormir? E aí acorda de hora em hora e, nossa, era... Você vê, né, que a cabeça da mãe tá sempre assim, ó, Nossa, pensando mil muito. coisas. É rotina, é amamentação, A é gente sono. sempre pensa no próximo passo. Uhum. O tempo inteiro pensando no próximo passo. isso. O tempo inteiro. Nossa, Até é muito hoje, assim, ó, louco. eu tô em casa, sei lá, num sábado. Tô em casa. Aí ele dorme a primeira soneca. Não, mas eu tenho que já vou adiantar isso aqui, vou deixar o almocinho dele preparado e etc, porque à tarde eu preciso ir no mercado e A assim. cabeça da mulher, ela não para de funcionar. A gente Não tá não 24 para. horas funcionando, não tem descanso. Não tem descanso. Não Não tem. tem descanso. Tem que pensar em tudo. Tem que pensar, em tudo. Mas vocês pensam em tudo mesmo. Não, tem que pensar em tudo. Eu acompanho a rotina dela, é muito louco, assim. Tem que porque pensar em muita coisa. ela tá falando comigo assim, ela não sei, mas pera, deixa eu mandar uma mensagem aqui, pá, não sei o que, tem que fazer tal coisa, tem que marcar consulta, tem não sei o que, pega não sei onde, passa não sei o que, e a memória que foi embora, mas é engraçado porque vocês perdem a memória, mas vocês têm uma memória nova. Não sei se deve resetar alguma coisa Não sei, fisiológica também aí, explica. neuro e Não, ativa é outra que coisa. a gente não retém memória... Curta, É, temporária. não sei, realmente, muda o sistema, o HD ele é trocado, surge mais alguns teras, mas ele vai sendo ocupado rapidamente e desocupado rapidamente. Tá, E assim é uma vai. memória mais temporária agora, entendi. É um frame agora. Valeu, short, pá, acabou, beleza, 30 Pronto, segundos já foi. próximo, é isso. Qual o Assunto próximo? encerrado, então esse assunto, pronto, vai pra lixeira, com É, certeza. mas Meu Deus do céu, assim, que 24 coisa. horas ligadão. E falando da licença paternidade, realmente, assim, pais que pegam só a semana, que a mulher, às Não, vezes... mas melhorou, já tem Sim, algo que melhorou. agora são 20 dias, 30 dias, Sim. alguma coisa assim, né? Mas Pouco quando era ainda. uma semana, né? 5 dias, que às vezes a mulher nem saiu do hospital com o bebê. Em 5 dias, dependendo da condição, né? Se tá tudo ok, você sai em 2 dias, né? Uhum. Que é o padrão, né? Em 2 dias. Mas se tem uma icterícia, precisa de um banho de luz, se teve alguma intercorrência no parto, Deus me livre, enfim, você não saiu do hospital. E assim, ó, no hospital, eu amava ser mãe. Na maternidade ali, logo no pós-parto. enfermeira ali. Uma enfermeira também. Maravilhoso! Te ajuda, Todo é muito bom. mundo... Nossa, perfeito! O neném nem dá trabalho na maternidade, Não gente. parece que ele começa a chorar só quando ele chega em casa? O Joaquim não chorava na maternidade. Não, no segundo Ele dia o chegou Henry em casa, chorou. ele comeu, eu falei, nossa, agora ele funciona. Não, ele chora. no segundo dia eu lembro do Henry chorar muito, tanto que o Caio dormiu muito sentado com ele no colo, ele não ficava lá no berçáriozinho, né, no bercinho, né, que eles colocam lá. E eu lembro do Caio na maternidade com ele a noite inteira no colo, assim, ó, porque, né, o meu foi cesárea, então eu não podia levantar muito e tal, aí me entregava, punha no peito e toma de volta, e era aquela coisa, né. Então o segundo dia eu lembro que chorou, mas quando chegou em casa... O desespero.
Porque você não sabe lidar, E não gente. tem ninguém, porque lá tem uma enfermeira, né? Meu Qualquer coisa Deus. que aconteça, tem alguém pra te ajudar. E assim, ó, eu acredito muito no que as mães falam. Mamães que têm outros filhos, né? Às vezes falam assim, olha, o perrengue é diferente, mas acaba fluindo melhor, né? Deve ser maravilhoso mesmo, porque mãe de primeira viagem, gente, é perrengue total. Não vem falar que você estudou, que você sabe, que você já criou filho de alguém. Não é. É diferente com seu filho. É que é um tapa, é gostoso de ver, porque por mais que eu seja os bastidores, tem coisa que ela tá falando aqui, onde que eu tava? Tava lá, torcendo, eu tava ali preocupado, eu gosto, hoje vejo ele, pego, abraço, beijo, rolo no E chão, ele assim. ama o titio. Ele ama, não vejo na hora de falar tio, assim, Você vai ver, daqui a Eu pouco vou esse amor pirar. começa a ser retribuído e aí é a coisa mais linda. Não, o Thiago, quando vai sair Ele já de fica casa... super feliz. Não, quando Feliz ele vai quando ele sair... chega e triste quando ele sai. Chora, às no vezes. dia que ele chorou, eu chorei. Eu desci, assim, saí do apartamento dela, eu desci uma lágrima, falei, não é possível que um ser humano desse tamanho tá me conduzindo agora a vida. Ele arrancou algo meio assim impressionante. E pro casamento, os relacionamentos, como que a dinâmica nova? É nova. É nova. Totalmente É nova. Qual o ciúme de alguém eu vou aí? dar outro tapa. Dá outro tapa. O meu... Todo mundo fala que é o ano de provação do casal, né? Realmente. Isso é real. Ou você... Dá esse tapa Ou pra pessoa você pensar na maternidade. realmente vai viver o resto da vida com aquela pessoa, ou você vai separar no primeiro ano de vida do seu filho. Realmente. Isso é real, tá? E eu sempre comento, eu não entendo por que as pessoas, assim, né, às vezes tem medo de que as pessoas engravidam pra manter o casamento. Eu digo, não. Isso aí é o contrário, né, do meu ponto de vista, porque é uma aprovação, de fato. É uma aprovação de fato. Graças a Deus, eu vou ficar com meu marido o resto da vida, ele querendo ou não. Porque eu amo o meu marido muito mais vendo a versão pai dele. Isso é legal de ver. A versão pai do Caio é, assim, indescritível. Eu não tenho palavras. Não tenho palavras. Amor, te amo. Ah, amor, te amo também, né, pra não parecer que eu não fiz nenhuma dedicatória aqui. Ah, mas eu conheço o Lu, eu vi o perrengue que vocês passaram junto, Não, super pai, hein? só de você falar que foram só vocês Não, dois. só nós dois. Super pai, nossa, super... Já diz muita coisa. Não, super paisaço, Já assim. diz muita coisa. Foi puxado, mas é porque eu acho que isso acontece mesmo, porque foi o que você estava comentando, que a gente falou desde o começo, que mudam, né, as prioridades. Antes você tinha um tempo pro casal ali, é difícil às vezes a gente consegue, agora que o Joaquim tá um pouquinho mais velho, a gente consegue deixar na minha sogra, sair pra almoçar os dois, ter um momento mais... E é importante de casar. isso, né? E é importante, eu acho que se a gente não fizer isso por nós, né, não vão ter outras pessoas pra fazer. E os filhos depois eles crescem, né, eles vão seguir o próprio caminho, e a gente como casal tem que cuidar um do outro, né, então tem que ter esses momentos. O Lua foi super parceiro várias vezes, às vezes ele falava, sai, vai fazer uma unha, faz alguma coisa que te deixa feliz, vai pra academia, desce, espairece um pouco, às vezes ele viu lá na beira da loucura, de tipo assim, tô cansada, né, fiquei o dia inteiro ali, porque é cansativo pra eles que saem pra trabalhar, mas pra quem fica em casa cuidando do bebê também é muito cansativo, são outras demandas, né. E aí ele foi super parceiro em várias coisas e a gente vai tentando se acertar hoje. A gente vai tentando se conectar, entender como que funciona. No começo era muito difícil. Agora já tá melhorando um pouco. E todo mundo me falava assim, o começo é mais difícil. Mas até vocês entenderem como funciona, como que é o fluxo e tudo mais, depois vocês vão conseguir se adaptar. E hoje a gente se esforça pra isso, sabe? Pra ter um momento de casal, pra sair... às vezes rolam umas discussões ali por causa da criança. Normal. Acho que como todo casal, né? Tem isso. Mas sabe uma coisa que você falou no começo? É do homem não ter assim, entender mais ou menos, mas não ter a dimensão do que aquilo representa pra gente. Mas mesmo que ele não tenha essa dimensão, se ele tiver o mínimo de noção, que é o caso, né, dos nossos maridos, ali, igual de chegar, ver que aquela situação de amamentação tava te levando à loucura, e foi a mesma coisa com o Caio pra mim, ver que aquele negócio do Henry perder peso, aquela amamentação que não tava fluindo, daquilo quase me levar à loucura, e tá ali, vamos resolver? Vamos resolver. Como você quer fazer? E ouvir muito a gente, nesse sentido, eu acho que ajuda, né, a manter essa questão do relacionamento. E acho que eu já fiz o agradecimento, mas assim, durante o começo ali da maternidade, eu pensei várias vezes em como a maternidade já é difícil. E eu pensei muitas vezes em como é difícil quando você tem um parceiro que não te ajuda nesses momentos. Porque o Lu, ele foi... Enfim, ele fez o papel dele, pai, né? Ele foi tão presente. Exato, fez o papel dele como pai. Tá mas assim, cumprindo. eu pensava, gente, já é tão difícil, assim, né? Tendo essa pessoa presente, cumprindo o papel,
como deve ser difícil pra quem não tem isso também, né? Porque, cara, eu nem sei o que é porque eu tive, que bom que eu tive, né? Mas deve ser muito mais difícil, porque você tem uma pessoa ali que tá com você, que te apoia, entende suas necessidades, tá ali, vamos parar com isso, né? Eu quero ver você bem, vamos te ajudar, o que eu posso fazer? Então, assim, inúmeras vezes durante ali os primeiros meses do Joaquim eu pensava nisso, e como deve ser difícil pra quem não tem esse apoio, sabe? Porque pra mim foi muito importante, assim, eu não tenho o que falar, o Lu é um pai incrível, um marido sensacional, e é isso. Nossa, que legal escutar isso deles, porque conhecendo os dois, né? Muito. Fico feliz eles cumprirem os papéis que eles foram predestinados a cumprir agora e estão fazendo da melhor maneira possível, mas também é o mínimo que eu espero deles. E Sempre, aí, é o você mínimo que eu sabe espero. o meu termômetro nessa questão? Eu falei isso pro Caio, dele ser um paisaço, assim, é quando o Henry solicita, às vezes, muito mais ele do que eu. Não, meu filho solicita muito mais. Ele acorda de madrugada, ele fica, papai, nem me chama. Eu fico, gente, acho que ele não me ama. O Henry, ele não, assim, ele tá papai porque agora, né? Agora, né? Mas ele vê o Caio, ele fica alucinado. O Joaquim é igual. Alucinado, assim, e assim, no começo eu fiquei assim, meio enciumada, não vou Não, mentir. ele falou primeiro papai do que Tá- mamãe. Eu fiquei muito olha triste. só. Não, o Henry falou primeiro Primeiro King. mãe. Não, primeiro King. Que é o nosso cachorro. Ele fica gui, né? Mas enfim, quando eu vejo, eu olho assim, o Caio e o Henry juntos, É um ótimo eu falo termômetro. assim, gente, que realização. Né? E eu falo pra ele, como que você se sente, né? Porque a gente sabe, né? Mãe e tal. Mas como você se sente sabendo que você criou essa relação incrível com seu filho? Né? Porque pro homem é muito mais difícil. O homem não tem o vínculo da barriga. Ele Não. tem que criar, ele tem que conquistar aquela criança que acha que a mãe é o porto seguro, né? A criança, ela acha que a gente é o porto seguro dela pra tudo, né? O bebê. E aí, uma pessoa de fora ali vem, né, e tal, mesmo que tenha a relação todo dia, é difícil construir. E eu digo mesmo pra você que convive, né, você não tá todo dia, mas vai muito lá em casa, tá muito presente, enfim, quando vê o Henry ficar maluco quando você chega e chorando quando você vai embora, poxa, que incrível. Não, isso. é maravilhoso. Nossa, que pegou tanto a falar agora, né? Desse pedacinho de essas crianças que eu acompanho e criar esse vínculo tão importante e tudo mais. A gente fugiu super do tema, tudo bem, tá tudo certo. Maternidade e carreira, então vocês estão surfando a Maternidade carreira sempre aí. dá assunto, a gente já Não, começa a entrar. eu falei que ia ser desvinculada. Não, mas é muito bom, né? E ver que vocês têm pessoas que incentivam vocês na versão mulher, na versão mãe, que admiram, inclusive incentivam carreiras, né? Isso que eu ia Porque falar. o seu porque marido incentivou a sua transição. Exato. Como o Lu também incentivou você E você agora. fez uma transição, assim, ele tá com 10 meses. 10 Daí meses. você fez essa transição que tem 2 meses? Não, a uma- transição de carreira foi lá atrás, mas a troca de Troca de emprego agora... Mas se É, você for parar pô. pra pensar, é uma troca, assim, ele acabou de... Você voltou, recém voltou de licença Sim. maternidade, Exato. né? É uma troca muito importante, porque você tá no momento ali, trocar de empresa, passar por um novo ambiente, com um E- bebezinho que ainda é muito pequeno, você já tá mais acostumada, porque no seu antigo emprego, provavelmente... Tinha você mais uma comodidade, né? Porque você já sabe como funcionam as coisas. Quando você tá mudando para um emprego novo, é um mundo novo que você tem que descobrir. E querendo ou não, não é que você vai deixar seu filho de lado, mas assim, você vai priorizar algumas coisas ali no trabalho nesse primeiro momento que você vai precisar. Sim. Então, Sim. eu admiro muito isso, porque não é eu imagino que não tenha sido uma decisão fácil, mas foi aquilo que você falou, né? Foi pensando num futuro melhor para ele e para você e também. com muito apoio do Caio, porque chegou uma hora, e aí? Aconteceu, rolou. E agora? Vou, não vou, o que você acha? E ele vai pra cima, encara. É isso, a gente tá aqui pro que der e vier. E... Eu fico feliz de ver esse corte, porque quando a gente pega dados Brasil e mundo, né, são dados muito severos quando a gente fala de maternidade, carreira, gestão e por aí vai, né? Ainda mais quando colocam vocês em situação de gestão, que vocês estão indo para isso mesmo, caminhando para isso, construindo para isso, né? E eu conheço pessoas que foram desligadas de trabalhos porque viraram mães. Só o fato de retornar, né? Amigos de da licença amigo, maternidade. exato. Amigos de amigo. A gente conhece alguém em bolha da gente que, poxa, voltou pro trabalho, foi desligado. Sim. E quando você verbaliza, né, que você pôde proporcionar uma viagem para você, pro seu esposo, pro seu filho, super legal, que você quer mais, assim. Pô, é quando vocês mais querem realizar coisas. E tem gente que, empresas, né, culturas,
que tratam vocês como obsoletas. Eu não consigo entender isso. Então, tapa, gente, é realmente isso. Vocês não são obsoletas, vocês estão surfando agora, querem muito mais. E ela falou uma coisa muito, muito essa precisa. Tayane é linda, meu Deus, Que essa lua cuida dela. A gente volta no gás. Volta. Totalmente diferente. Volta no gás, a gente, né, igual você falou, seu profissional muito melhor, sentiu o seu profissional muito melhor, eu também senti o meu profissional muito melhor, porque a gente entende, não que a gente quer se provar, não é isso, mas a gente entende a importância de se dedicar àquilo. Porque você recupera o seu eu. Não, e não que não tivesse essa importância antes, mas quando você doa a sua vida por um ser humano, né, que uma mãe faz isso em qualquer circunstância, você entende que você tem que ter o mínimo de doação em outros aspectos da sua vida, seja no seu casamento, que talvez antes você não se doasse tanto, agora você se doa muito mais, e tal, por você ter essa percepção de importância, não porque você vai ser menos ali, entendeu? Óbvio, o mercado julga a gente fazendo isso como se a gente se sentisse muito menos, e não é, eu não me sinto muito menos. Mas eu quero fazer bem feito, porque hoje eu entendo que, né, como eu tô fazendo muito bem feito com meu filho, e tá dando certo, em outros aspectos da minha vida também vai dar. Que bonito, impactante. Muito profundo, mas então vou te trazer um número bom aqui, pra gente refletir. Barreiras de crescimento. Cerca de 83% das mulheres relatam enfrentar barreiras para crescer profissionalmente, com 52% sofrendo com impactos na saúde mental devido à pressão do corporativo. A gente também, vocês estão sofrendo com etarismo precoce, né? Uma coisa de você se tornar mãe na faixa dos 30 e poucos, tem gente que pode escolher e tem gente que não pode escolher. Então, o mercado joga vocês aí pro escanteio. Tipo, se tornou mãe, tá obsoleta, tá velha, tá um monte de coisa. São dados que, vendo vocês falar de uma maneira tão bonita, não romantizando, vocês falam de maneira clara, objetiva e profissional, eu acho isso incrível. Mas que a gente possa levar esse diálogo para que mais pessoas também consigam ver dessa forma, né? Que é uma mulher, sim, é uma mãe, sim, mas é uma profissional. E tá dando muito certo Tá dando muito certo, muito resultado, um monte de coisas. Eu vejo vocês brilhando muito em carreiras e eu fico muito feliz disso também. Não, uma mulher Olha a coisa mais linda você brilhando. Que dá conta da maternidade, ela dá conta de qualquer outra coisa. Porque a maternidade, ela exige muito da mulher em vários aspectos. Então, a pessoa que subestima e acha que a mulher, quando ela vai voltar de licença maternidade, ela já é um profissional que ela não consegue dar conta das coisas, etc. Ela tá subestimando muito a mulher. Uma mulher que pare, amamenta, cuida da criança, da casa, do marido, de todos os aspectos. Cara, essa mulher dá conta de qualquer coisa. Não, só de mulher não dá conta de qualquer coisa. Nós somos incríveis. Dá esse tapa, Thay. Mulheres são incríveis, nós somos sensacionais, gente. É isso, entendeu? Então, assim, eu acho muito triste, né? O mercado de trabalho, às vezes, subestimar isso. E, graças a Deus, eu tive minha gestação numa empresa muito boa, que apoia muito isso. Tem vários programas de incentivo. É claro, quando eu fui fazer o anúncio da minha gestação, olha como isso é complicado, né? Eu me senti meio, assim, de ter que comunicar que eu estava grávida. Tipo assim, porque acho que na cabeça que a gente pensa que o nosso gestor vai pensar, nossa, ela vai ficar não sei quantos meses fora, com o que eu vou colocar no lugar, o que vai acontecer. Passa 1 milhão de coisas na cabeça. Então, eu adiei alguns dias pra fazer esse comunicado. Eu ficava, quando que eu vou falar? Quando que eu vou falar? E não deveria, né? Deveria ser uma coisa assim, tipo, por que eu estava com receio? Exato. E meu gestor, na época, ainda disse, eles não sei por que você tá com receio de contar isso, né? É uma coisa super legal. E a empresa tem vários programas. Então, assim, eu me senti muito acolhida. Diferente de algumas colegas que, infelizmente, passaram por momentos diferentes, né? E foram demitidas no retorno. Eu, graças a Deus, não passei por isso. Mas acho que é muito legal também quando as empresas têm esse apoio, incentivo. Acho que isso conta muito, faz muita diferença. Exato. E quando eu estava lá, eu tive certeza de que ali era o lugar que, se eu fosse engravidar, né? Eu queria que isso acontecesse ali. Porque eu via que a empresa tinha um certo cuidado. Exato, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Acho que as empresas precisam fomentar um pouco mais isso, porque acho que, de fato, deve ter as exceções, obviamente, mas eu acho que uma mulher, ela é capaz de tudo. Depois da maternidade, ainda mais. A gente tem uma força incrível. A empresa onde eu escolhi engravidar era majoritariamente mulheres. E muitas mulheres em liderança, em cargos de liderança, inclusive, né? A empresa que eu tô hoje, né, que eu troquei também. Então, e com esses programas também, né, muito legais, assim, eu tive um super apoio durante a minha gestação. Como eu falei, eu tinha uma gestora incrível, que passou também pelo processo de ser mãe aí durante quase o mesmo período que o meu, então eu tinha uma compreensão dela, assim, sensacional, né?
E o formato de família dela eu sempre admirei muito, né? Que eram exato. duas mães, Duas assim. mães, exato. Super perrengue, eu acho assim, isso incrível. Ela ser discutido, mesmo dialogado e mostrado que dá pra ter vários tipos de famílias, né? Com certeza. São escolhas. Exato. Ana, um beijo. E aí, você vê que o ambiente influencia também, e por que não buscar esse ambiente, óbvio? Posso estar num lugar de privilégio aqui falando, mas há possibilidade, sabe? Talvez de você correr atrás disso também, como mulher, como pessoa, como profissional, né? E eu corri atrás disso. Antes de fazer a transição de carreira, nessa primeira empresa que eu falei, eu não via a possibilidade de repente, engravidar e voltar. Tá vendo? Então, era uma empresa que eu já enxergava isso. Contribui muito para isso. Acho que se a empresa te dá esse espaço, mostra, né, que ele se preocupa, que ele tem programas de apoio, acho que isso gera um certo conforto pra mulher. Sim, porque, de eu novo, me senti segura. Exato, não deveria ser algo que a gente deveria se sentir reprimida, né? Mas, infelizmente, ainda acontece. Porque, justamente por conta dos dados que você trouxe, que a gente vê, conhece pessoas que passaram por isso acaba gerando uma insegurança. E ainda tem um certo tabu, né? Da questão ainda não só de mães, mas da questão de mulher e homens, né? Em cargos, não só de liderança, mas como um todo, né? Nas indústrias. E para o futuro, o que vocês querem para o futuro? Seja como mulheres, indivíduos, sejam como mães, sejam como profissionais, esposas, por aí vai. O que vocês desejam agora? Essa é uma pergunta... Nossa, tá parecendo porque deu uma entrevista de emprego. Como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 5, 10 anos como filho adolescente? Todo mundo não gosta de responder. É que assim, hoje eu não respondo, porque assim, realmente é um dia após o outro. Muito bem. Não tem, assim, tem muitas coisas que eu almejo na minha vida, né? Muitos desejos pessoais que eu não vou expor aqui. Tanto pro Henry, pra mim, pro Caio, pra nossa família em si. Pra minha questão profissional e tal, mas não dá. Hoje, nesse momento, sendo mãe, eu vivo um dia após o outro. Ótimo. Tá, e segue na mesma linha? Eu acho que é difícil a gente dar uma resposta assim, mas algo que eu tenho muito claro pra mim é que eu quero, enfim, ter uma família. Tudo que agora eu penso tá muito atrelado ao meu filho, né? É difícil a gente não ter essa conexão. Mas hoje eu sou muito preocupada com tudo que envolve ele. Então eu quero que ele seja uma criança feliz, que ele saiba que dentro de casa ele tem espaço pra falar, pra dialogar, pra dizer o que ele sente, que a gente tá ali pra acolher. Porque, enfim, acho que isso tem mudado muito agora, atualmente, sabe? Mas criar é muito eu acho que antigamente era muito difícil esse diálogo entre pais e filhos. E em casa nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido. Mas eu vejo que hoje a gente fala muito mais sobre isso, né? Eu tava vendo que acho que a geração de filhos agora é a geração que mais ouve te amo, abraços. Então, em casa, a gente fala o tempo inteiro o quanto a gente ama ele, o quanto a gente abraça ele. Então, assim, o meu desejo pensando no futuro é que, de fato, ele tenha orgulho da família dele, que ele se orgulhe da mãe, do pai, que, de fato, por mais que a gente tenha a noção de que a gente tá fazendo um bom trabalho, né, como pais, eu quero que ele se orgulhe da gente, sabe? Que ele olhe e fala, nossa, eu tenho os melhores pais, assim como eu tenho orgulho dos meus. Inclusive, um beijo. Não dá pra mandar beijo pra todo mundo, porque é muita gente, né? Mas, enfim, beijo pra minha família, pras minhas amigas. Mas eu acho que é isso, também tenho muitos objetivos profissionais, enfim, em vários pedacinhos da minha vida, né? Mas acho que se pensar num contexto geral, seria isso. Eu quero que ele tenha orgulho da gente, que ele seja uma criança feliz e que, como família, né, a gente consiga construir momentos incríveis de alegria e boas lembranças, porque acho que no final do dia é isso que fica. E assim, eu acho, você falou de momentos, acho bom também frisar, a questão do momento de qualidade. Porque pra mãe que resolve voltar a trabalhar, que entra nesse conflito no final da licença maternidade, é você pensar que mesmo que você volte a trabalhar, você ainda vai ter momentos de qualidade com o seu filho. Você ainda vai estar presente de alguma forma, né? Tudo bem, às vezes tem mãe que não tem a oportunidade de fazer o home office, que dá uma ajuda ali, que você tá um pouco mais presente, ou, né, tem mães que trabalham direto, tem uma escala diferente, enfim, trabalha de madrugada, sei lá. Mas se você tem um momento de qualidade com ele vai se lembrar daquilo. Com certeza. Que coisa linda. Ele se lembra. Ele se lembra. Eles sentem o quanto a gente se doa por eles. Não tem como, é uma conexão muito incrível. Que lindo ver vocês nesse formato, nesse papel. Infelizmente está chegando ao fim. Querem deixar redes sociais, querem mandar beijos, tapas, o palco é de vocês. Eu já mandei meus beijos. Então é difícil mandar pra todo mundo, né? Mas enfim, pessoal, acompanhem o canal. É muito especial tá aqui, enfim. Torço muito por você, tenho certeza que já é um sucesso, vai continuar sendo.
E conta com a gente pro que você precisar. Obrigada por tudo. Muito legal ter esse espaço hoje aqui pra gente conversar. É difícil, né, manter o foco, porque maternidade é uma coisa que engloba vários assuntos, várias caixinhas, vários tabus, mas enfim. Um especial, pessoal, sigam vários podcasts legais, vocês não vão se arrepender. Ai, que coisa linda essa minha amiga maravilhosa, minha irmã maravilhosa. Gente, o tapa do dia é... Você não vai dar conta e tá tudo bem, os pratinhos vão cair, deixa quebrar e você depois chuta o balde, vai lá pegar e tá tudo certo. A gente pega os pratinhos, reconstrói, compra outro novo. Exatamente, sem expectativas, vivo agora, que a gente possa dialogar, vocês, sendo mães, que vocês possam dialogar, criar os seus filhos da melhor maneira possível. Ser feliz exige muito, é um preço muito alto, mas que bom que vocês abram o diálogo para que tenha esse lugar seguro em casa. Se inscreva no canal, compartilha pra geral. Parabéns pros papais, essas crianças, pros meus amigos que são pais, que ajudam, fazem um papel básico, cara. O que você faz, assim, é o básico. É o mínimo que eu espero que você faça com essas mulheres, mas com toda a minha rede maravilhosa de apoio que tá, e mais uma vez, você faz parte de um lugar muito especial pra minha vida, pra minha família. Eu te amo muito. Eu amo muito você. Ju, que não pôde vir, você é maravilhosa. Eu te amo, te respeito também. E vocês estão comigo no meu coração. E agora, dividindo a vida com a minha irmã e com o meu sobrinho maravilhoso. Eu te amo. Beijo, se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.